Eu não sei se eu digo felizmente ou infelizmente, mas de uma forma ou outra, teremos que esperar mais outro mês para ver o resultado da 8ª rodada de Bill vs Tesla, porque ela vai se estender um pouquinho mais do que a gente esperava. Porém, vai revelar mais um novo golpe de batalha e também a arma secreta do Nikola Tesla, que descobriu, talvez, uma forma de finalmente derrotar o Bill nos spoilers do capítulo 75 de Schumacher no Valkyrie. Mas antes, o único motivo pelo qual a rodada não acabou esse mês é por causa que o capítulo 75 não era sobre a batalha, mas sim sobre o Sakata Kintoki e a sua busca pelo Sigurd. E meio que isso não conta como um capítulo da rodada em si, e sim um capítulo ali da pausa entre duas batalhas. Então ainda falta mais um para poder fechar o padrão de 10 em cada luta. Então isso que aconteceu agora tá totalmente normal e nos conformes. Eu que acabei me confundindo um pouquinho se já tinha fechado ou não. Mas enfim, agora com os spoilers oficiais, mostram como o Bill e o Tesla ficaram depois do golpe do Deus Vazio Caos. Mas a batalha ainda tá bem longe do seu final. E a única coisa que estava mantendo o Tesla ainda de pé, com todos aqueles ferimentos e o cansaço, era sua própria força de vontade. Porque nessa situação, com certeza, qualquer um já teria desistido de tudo. E vocês, por acaso, se lembram da nossa teoria de alguns poucos dias atrás? Se você não lembra, vai lá e rever rapidinho, é só uns minutos. Falando de que o único jeito de que o Nikola Tesla poderia sequer usar a sua última bobina à vontade seria retornando com a zona gemátria? Então, foi exatamente isso que ele fez, recuperando toda a sua vantagem, mesmo eu acreditando que ele nem podia mais fazer isso com toda a sua energia. Porém, o Tesla agora recuperou a esperança também que os fãs dele quase tinham perdido. E com toda a zona gemátria, o Tesla pôde voltar a se mover em alta velocidade com o mínimo de esforço possível, com a ajuda da gravidade zero, podendo então economizar toda a energia para algum ataque mais para frente que ele possa acabar usando, ou talvez sacrificar a sua bobina em própria defesa. Mas o Bill também estava sofrendo até demais com todo o recuo que ele levou do último golpe do caos, e ele não conseguiria aguentar tanto tempo assim naquela situação. Porém, toda vez que o Tesla tentava atacar com sua velocidade, ele defendia e reagia com perfeição, mesmo com toda a velocidade, pelo simples motivo que a gente viu que ele se acostumou com tudo isso, independente dos seus ferimentos. E dava para perceber que mesmo ambos os dois tendo sofrido quase o mesmo dano, ainda estava muito desequilibrado pro lado do Tesla, que estava ficando bem na frente com a velocidade, pouco esforço e energia sobrando. O único problema do Tesla é que nenhum dos seus golpes estavam parecendo ter algum efeito no Bill. E do mesmo jeito, o Bill também não pode voltar a atacar sem pensar em nada, já que o seu corpo não iria de jeito maneira aguentar as consequências de outro ataque do caos, algo notório até para Zeus. Então, o Bill teria que encontrar uma maneira diferente de vencer essa rodada sem usar a sua habilidade mais forte. Mas acredito que isso também se aplique ao Tesla de usar o Tesla Warp de novo, já que só falta uma bobina para acabar esse poder. Então a única solução para ambos os dois lados é continuar essa batalha de resistência até que um deles obtenha a vitória. Porém, no meio de toda essa situação, uma coisa é bem clara pra gente, de que apesar de tudo, o Bill ainda tem mais senso de batalha do que o Tesla, por causa que ele é só um simples cientista e nunca teve que lutar em toda a sua vida. E esse detalhe
pode acabar sim ou não definindo o vencedor dessa batalha por conta de um só ataque. Inclusive, o Bill até chegou perto de matar o Tesla em um dos seus ataques mais simples, somente com a sua mão, deixando o Tesla sem o seu olho esquerdo, que por mera coincidência é o mesmo olho que o Buda também perdeu no meio da sua batalha, bem na hora que o Rajun apareceu. Talvez isso aqui acabe virando um padrão da humanidade de perder um dos olhos antes do fim da rodada. E felizmente para os fãs do Tesla, isso talvez pode significar que é mais um sinal de que ele está mais perto da vitória. E enquanto a batalha continua, o Deus deu um seu jeito de evitar todos os ataques em alta velocidade, enquanto ao mesmo tempo usava as suas vibrações para deixar a arena ainda mais danificada do que já estava antes, meio que tentando piorar a mobilidade do seu oponente para que ele fique mais lento enquanto desliza num chão completamente péssimo da batalha. Mas aí acontece algo meio inesperado. O Tesla percebe que a sua armadura precisa de alguns ajustes e ela pode ficar ainda melhor para combate. Mas ele fica preocupado com o próprio Bill, percebendo que se ele usasse mais um golpe daquele super poderoso do caos, o Bill acabaria se autodestruindo, com seu corpo sendo praticamente desmanchado por causa das consequências, dando a entender que mesmo o Tesla querendo vencer, parece que ele não tem uma intenção de verdade de matar o Bill dessa maneira, meio que tentando imaginar um paraíso onde os humanos e os deuses poderiam voltar a conviver juntos ou até mesmo coexistir enquanto um ajuda o outro. Mas devo admitir que fiquei meio surpresa, porque o Tesla é o primeiro humano a se preocupar de verdade com o seu oponente. Até mesmo a bênção da Lilith percebeu que se continuasse a mesma coisa seria suicídio e tentou impedir ele de qualquer forma, meio que voltando a aparecer aquela mão da Lilith impedindo a vontade do Bill. Só que agora, o que ele queria mesmo não era se matar ou jogar a sua vida fora com mais alguns ataques. O que ele queria era só vencer a 8ª rodada. E ele inclusive fica pedindo para a própria Lilith não impedir ele de fazer isso, por causa que ele não tá querendo se matar. E isso meio que acaba se tornando uma coisa que deu vantagem para o Bill, por causa que agora que ele mudou todo o seu sentido de batalha, aquela bênção assumiu a vontade do Bill e ajudou ele, meio que dando um buff de força e velocidade, porque ele ficou ainda mais poderoso para poder usar suas habilidades de vibração contra o próprio Tesla de uma só vez. Ele até esticou mais ainda o seu bastão várias e várias vezes, revelando um novo ataque chamado Sorachi Tau, ou Onda Negra de Proliferação, que é basicamente uma massa enorme de vibrações juntas ao mesmo tempo, atacando o Tesla de uma só vez, que inclusive foi dito ser o segundo poder mais forte do Bill, ficando só abaixo daquele golpe que era proibido no submundo. E o grande objetivo desse ataque, na verdade, era destruir a última bobina de Tesla, por causa que aí o Bill poderia vencer sem nenhum problema. E tudo que o Nikola Tesla pôde fazer foi defender até o último momento de sua vida, protegendo aquela bobina para aguentar todo o golpe. E infelizmente, aquilo devastou toda a Volund de uma só vez, caindo completamente aos pedaços. E se o Tesla realmente acabar vencendo essa rodada, a Gondu vai estar a um passo da morte, pior até que o estado da Alvitus depois da batalha. Mas mesmo que tudo estivesse parecendo perdido, o Tesla não perdia o seu bom humor,
sorrindo pro Bell e elogiando aquele seu poderoso ataque, com aquela expressão que a gente conhece de que ele não vai desistir. E o motivo disso é por causa que ele acabou percebendo algo diferente, que é a razão também que um dos leakers comparou a base do fim dessa batalha com a do Qin Shi Huang versus Hades. Não é por causa da resistência, mas sim que do mesmo jeito que o Qin encontrou a solução para sua vitória naquele momento que perdeu seu braço, o Tesla também encontrou uma solução bem nos últimos segundos, por causa que agora ele pode melhorar a sua armadura usando a sua última bobina de um jeito meio inusitado, sem precisar de uma Revolund, porque para que isso acontecesse, a Volund tinha que ser quebrada totalmente, e como nós vemos, tá só 99%. Então o Tesla pegou aquela bobina e liberou a energia que estava e ficou prendendo ela no seu corpo, como se fosse vários raios de luz percorrendo a sua armadura, fazendo meio que uma segunda camada de eletricidade para tentar aguentar o próximo Sorachi Tal, o golpe com as moscas, de peito aberto. E eu só acho que esse capítulo deixou bem claro quem é que vai ser o vitorioso da 8ª rodada. Muito provavelmente o Nikola Tesla, tanto pela referência a outros humanos, quanto que agora ele conseguiu realizar finalmente uma forma de derrotar o Bell. E por ele ser um gênio, eu não tenho as minhas dúvidas. Mas admito que até seria bem legal ter 3 vitórias seguidas da humanidade só para poder ver os deuses em desespero e saber o que é que vai acontecer na 9ª rodada, mesmo sabendo que o humano vai morrer querendo ou não. Mas o que importa mesmo é que a gente tenha uma batalha divertida e que goste bastante de ler, mesmo sabendo qual vai ser o resultado bastante óbvio. E antes que eu esqueça de falar, junto com o capítulo 75, saíram algumas páginas a mais por aí, umas 10, de um capítulo extra. Então, assim que a gente tiver a disponibilidade, poderemos traduzir e trazer para vocês, se for possível. Mas agora, um momento especial para os nossos membros. Cauã Lovecroco, Otávio Araújo, Ellie, Hugo, Kira, Canibal Vegano Trupe, Brawl Wars, Cherryland Zero, Spiritione, Kolga Uric, Luan Santos, Breno KZ7, Dark 1227 Master, Cypher, KRZ Hayato, Nagati, Sísifo e Rimura.